Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Se eu disser que existia um império poderoso o suficiente para enfrentar o Egito Antigo, assinar o primeiro tratado de paz da história e dominar uma tecnologia que mudaria o rumo das guerras, qual nome vem à sua mente? Roma? Assíria? Talvez Babilônia? Agora imagina que esse império quase não aparece nos livros, raramente é citado em documentários e praticamente não é lembrado fora do meio acadêmico. Esse império ele existiu e hoje, aqui no Explora Mente, a gente vai trazer ele de volta à memória. Hoje você vai conhecer o Império Hitita. A história dos hititas começa por volta de 1600 a.C., na região da Anatólia, onde fica a atual Turquia. Não era um território simples. Invernos rigorosos, planaltos elevados, montanhas difíceis de atravessar. Mas havia algo ali que mudava tudo. A Anatólia era um cruzamento de mundos. Quem controlasse aquela região controlaria o caminho entre o Oriente e o Ocidente, entre a Mesopotâmia, o Mediterrâneo e o Egito. Os hititas não nasceram como um império gigantesco. Eles cresceram pouco a pouco, cidade por cidade, sempre atentos a algo fundamental, a posição geográfica. E aqui vai a primeira pergunta. Quantos impérios você conhece que cresceram mais pela estratégia do território do que pela força bruta? Em meio a esse território, surge Hatusa, a capital hitita. Mas Hatusa não era apenas uma cidade, ela era um aviso. Muralhas gigantescas contornavam a cidade. Portões monumentais exibiam leões e figuras simbólicas. Ruas, armazéns, templos e palácios seguiam uma lógica militar e administrativa. Nada improvisado. Os hititas sabiam que se o coração do império caísse, todo o resto cairia junto. E talvez o detalhe mais impressionante de Hatusa não esteja nas muralhas, mas no que estava sendo guardado dentro delas. Dentro de Hatusa, arqueólogos encontraram milhares de tábuas de argila. Nessas tábuas, os hititas registravam tudo: leis, acordos diplomáticos, rituais religiosos, cartas entre os reis e até estratégias de guerra. Isso nos revela algo raro para a época: um Estado altamente organizado, burocrático e consciente do próprio poder. E mais curioso ainda, as leis hititas, em muitos casos, eram menos violentas que a de outros povos. Agora pensa nisso. E se a imagem que temos da antiguidade, como sempre sendo brutal e caótica, estiver incompleta? Mesmo com diplomacia e organização, os hititas sabiam que o mundo antigo era um lugar perigoso, e foi aí que eles deram um passo à frente. Os hititas estão entre os primeiros povos a dominar o uso do ferro de forma estratégica. Enquanto muitos ainda usavam bronze, os hititas produziam armas mais resistentes, ferramentas mais eficientes e estruturas muito mais duráveis. Suas carruagens eram mais leves, seus exércitos mais organizados. Mas o verdadeiro poder hitita não estava apenas no campo de batalha. Presta bastante atenção ao que eles fizeram. Por volta de 1274 a.C., hititas e egípcios se enfrentaram na famosa Batalha de Kadesh. Essa batalha foi um dos maiores confrontos militares da antiguidade. Nenhum dos lados conseguiu vitória total. E então, algo inédito aconteceu. Em vez de continuarem guerreando indefinidamente, os dois impérios escolheram negociar. O resultado? O primeiro tratado de paz registrado da história. Esse tratado previa respeito às fronteiras, ajuda mútua contra inimigos externos e reconhecimento político entre impérios. Pensa nisso por um segundo. Em plena idade do bronze, esses povos já pensavam em equilíbrio geopolítico. Os hititas, em sua religião, tinham uma postura incomum. Eles não impunham seus deuses aos povos conquistados. Eles incorporavam os deuses locais. Por isso ficaram conhecidos como o povo dos 1000 deuses.
Cada cidade conquistada podia manter seus cultos desde que reconhecesse a autoridade do rei hitita. Isso reduzia revoltas, mantinha alianças e fortalecia o império por dentro. Por volta de 1200 a.C., algo começou a dar errado. Rotas comerciais foram interrompidas, crises climáticas afetaram a produção, invasões externas pressionaram as fronteiras, conflitos internos enfraqueceram o poder central. Isso aconteceu em vários impérios. E assim como em outros impérios, a capital Hatusa também foi abandonada. O império que enfrentou o Egito simplesmente saiu de cena. Sem grandes ruínas visíveis por séculos, sem herdeiros diretos, o Império Hitita foi sendo esquecido. Mas seu legado permaneceu, silencioso. Agora eu quero te ouvir. Por que você acha que o Império Hitita, mesmo sendo tão poderoso, foi quase apagado da memória histórica? Deixa sua resposta nos comentários. Sua reflexão pode inspirar os próximos episódios. Se você está acompanhando a nossa série Impérios Esquecidos, vale muito a pena assistir também ao episódio sobre Aksum e o Império Quênia. Todos eles mostram algo em comum: grandes civilizações que moldaram o mundo, mas ficaram de fora da narrativa mais conhecida. Bom, essa é a história do povo hitita. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e acompanhe os próximos episódios, porque a verdadeira história não é apenas a que foi contada, mas também a que foi silenciada. Nos vemos no próximo episódio do Explora a Mente.